Olá, boa noite. Bem-vindos ao Ponto e Contraponto aqui no SCC SBT e também no nosso portal, o scc10.com.br. Nosso entrevistado deste sábado é um político de sucesso. Foi prefeito em Cunha-Porã, lá no oeste do estado, está presidindo a Assembleia pela segunda vez e também tem um conhecimento do estado de Santa Catarina como poucos. Bem-vindo, deputado Mauro de Nadal. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Roberto. Dizer que é uma satisfação, uma alegria estar novamente aqui participando do programa contigo e, acima de tudo, conversando com o catarinense, conversando com a nossa gente querida desse estado tão lindo. Presidente, falando em termos de votação na Assembleia, o governo do estado promete agora, para os últimos meses do ano, um pacotaço, né? Ainda não se tem bem definido o que vem, mas se sabe que o assunto mais palpitante deste momento na Assembleia é a questão dos 14% em cima da contribuição previdenciária dos servidores estaduais. A quantas anda esta questão? Nem para mais, nem para menos. Os deputados hoje têm condições de dizer qual é o melhor caminho? Olha, esse é um projeto que já está repercutindo no parlamento catarinense. Nós temos já alguns movimentos sendo organizados pela Assembleia Legislativa, até mesmo pela pressão que os parlamentares recebem em todos os lugares e até mesmo nas redes sociais, né? Dando conta da insatisfação do servidor que acabou aposentando. À época ele tinha o direito dele, líquido e certo, e as regras mudaram depois, tendo que fazer uma nova contribuição, ou seja, foi colocado a ele 14% dentro de uma previsão zero. Tá? Uhum. Então, isso impactou e gerou essa cobrança muito forte dos parlamentares. O governo pretende mandar nos próximos dias um grande pacote de projetos, deve vir, além desse ajuste previdenciário, também deve vir para a LESC alguma coisa de ajuste fiscal também, né? Então, são alguns projetos, todos nós não sabemos quantos e quais, tá? Mas o governo anuncia ao parlamento que irá fazer este envio de projetos nos próximos dias. E a Assembleia Legislativa sempre tem pautado permitir esta discussão dessas matérias, então, muito natural a realização de audiências públicas nesse momento, para que a gente consiga conversar com a sociedade que está diretamente envolvida nesses projetos e encontrarmos o melhor texto para que, se não dá para chegar no 100% de satisfação entre todos, mas que pelo menos a gente consiga acertar mais. Uhum. Deputado, voltando um pouquinho nessa questão do ajuste previdenciário, qual é a equação? Porque se tirar os 14%, os técnicos do IPREV dizem que quebram o sistema, porque hoje o rombo já é de 6 bilhões ao ano. Então, como fazer esse pêndulo aí? Parece uma conta que não fecha, né? Essa conta é uma conta bem complexa para se fazer, tanto é que estão debruçados e estudando esta matéria, Ministério Público, Tribunal de Justiça, o próprio Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina também deve apresentar ao Parlamento catarinense algumas sugestões com base na preocupação futura deste projeto. Eu estou deputado estadual desde 2011 e em todos os mandatos nós tivemos ajustes nesta questão dos aposentados do governo do estado de Santa Catarina. Então, cada vez que a gente senta para fazer essa discussão, a fórmula que é apresentada e que agora vamos resolver o problema. E logo ali na frente o problema aflora novamente e nós temos que novamente fazer toda esta ampla discussão do que seria um texto, né, e o que seria uma contribuição que pudesse dizer o seguinte: em 5, 10 anos nós estamos com a conta encontrada, aquilo que se contribui é o suficiente para pagar as indenizações. Então, todos esses atores agora envolvidos em buscar esse estudo, eu acredito que nós vamos ter aí um texto que se aproxime mais da realidade do que é este fundo e o que precisa para esse fundo manter esta estabilidade no futuro. Lenda ou realidade? Existe a discussão sobre um novo projeto para a universidade gratuita
que retire a questão do EAD do processo? Existe, já está no corredor da LESC toda essa discussão, até porque nós precisamos salvar a essência do projeto. A essência do projeto, quando o governador enviou à Assembleia Legislativa, era dar a oportunidade para que os catarinenses pudessem cursar nível superior de forma gratuita. Encontramos alguns percalços no meio desta caminhada e até o presente momento estamos com esta ação judicializada que questiona todo o modelo que foi implementado, o modelo esse que nós construímos depois que a matéria chegou ao parlamento, construímos num bom diálogo com o governo, mas, acima de tudo, ouvindo as privadas e ouvindo também o sistema comunitário. Então, o texto, a formatação desse texto não foi algo feito única e exclusivamente pelos parlamentares, mas foi todo um amadurecimento, consensuado. foi um encontro consensuado que permitiu com que encontrássemos o melhor texto possível para garantir a vontade do governador Jorginho Melo, também atender, não deu para atender na sua totalidade as reivindicações, as particulares e as comunitárias, mas dentro deste bom acordo encontramos o melhor termo. Então eu vejo que deve aflorar nos próximos dias algo nesse sentido que faça com que tramite um novo projeto para fazer essa adequação. Ainda não está definido, então... 100% ainda não, mas a conversa é forte. E a relação com o Executivo? A Assembleia Legislativa tem um papel preponderante, é um poder forte e é o poder de onde veio o atual governador. Foi deputado estadual, foi deputado federal e senador da República. Como é que está o relacionamento com o Jorginho dos Santos Melo? Olha, o relacionamento é muito bom, até pelo amadurecimento de todos os pares que estão hoje ocupando assento no Parlamento catarinense. A gente percebe de que há uma disposição muito forte de um amplo debate, de uma boa conversa, de um trabalho harmônico. E isso tem acontecido desde o início da atual legislatura, início do atual governo. Uma boa conversa com o governo, mas garantindo a independência do poder e, acima de tudo, a possibilidade da Assembleia fazer os ajustes que entender importante dentro dos projetos que são encaminhados por parte do Executivo. E, como disse há pouco, como foi construído também a Universidade Gratuita, tem sido o diálogo muito aberto e muito franco de todos os pares com o governo do Estado para sempre buscarmos os ajustes necessários para que a legislação seja a melhor possível dentro das construções que a gente faz e daquilo que é a esperança no momento do envio de um projeto para o Parlamento catarinense. Então, dá para se dizer de que a convivência é harmônica, uma convivência boa, o trato do governo com o Parlamento é respeitoso e, da mesma forma, este mesmo respeito o governo tem recebido do Parlamento catarinense. A Assembleia mudou um pouco a questão constitucional e admitiu que os deputados tirem licença de 30 dias para permitir que outros venham. Foi uma proposta interessante do ponto de vista parlamentar, porque oxigena a Assembleia, mas, de uma certa maneira, não abriu espaço também para disputas internas nos partidos, nas bancadas? Olha, eu vejo que essa foi uma boa alternativa, porque onde é que nós estamos encontrando hoje a grande dificuldade, e ela inicia lá nos municípios? A dificuldade de termos candidatos nas proporcionais, né? E no momento que você dá esta possibilidade do deputado se licenciar por 30 dias, você faz com que este suplente também aprenda um pouquinho e viva esta experiência de ser legislador, de ser fiscalizador, e isso faz com que ele se estimule para as próximas eleições, ajudar a construir uma política no Estado catarinense. Então, isso vai permitir com que vários destes suplentes sintam o gosto do que é o parlamento e, com isso, ganhem a política do Estado de Santa Catarina. Sempre tenho defendido isso, até mesmo quando fui prefeito, de que nós teríamos que ter um rodízio por parte dos nossos vereadores para que, na próxima eleição, nós tivéssemos candidatos mais preparados para a disputa eleitoral. Então, eu vejo que foi um grande ganho essa possibilidade da abertura de licenciamento somente para 30 dias. Teve um assunto polêmico na Assembleia que foi a questão de dar um 7,5% por sessão para o presidente e vice de comissões. Chegou-se até se dizer em determinado momento que era aumento de salário. Mas a Assembleia agora criou mais 2 comissões permanentes, né? Na realidade, inicialmente eram 3. Como é que a sociedade pode entender o que foi feito? É realmente um aumento de salário? Porque 7,5% por sessão, 4 sessões no mês, no máximo seriam 30%
um adicional para o deputado? Na verdade, este tema dessa criação dessas duas comissões já era algo que nós havíamos consensuado em fevereiro, porque são duas áreas que merecem ter um espaço maior no parlamento, que é a questão dos animais, né, que são bandeiras que a gente percebe uma defesa muito forte de muitos colegas deputados, a sociedade cobrando também atitudes positivas, e o esporte também precisava ter uma atenção toda especial, até pelos destaques que Santa Catarina possui dentro da área esportiva. E quando nós criamos essa questão dos 7,5%, qual é que foi a nossa intenção, principalmente da mesa diretora? É fazer com que as comissões produzam mais, tenham mais produtividade, vão ao encontro das pautas que nós temos estado afora. Então, essa é uma forma de incentivo para que o parlamento possa ainda produzir mais. Perfeito. Vamos fazer uma breve pausa e no próximo bloco nós vamos falar de um assunto que interessa diretamente a muitos catarinenses, mas também ao deputado Mauro de Nadal, que é a questão do marco temporal indígena. Nós voltamos daqui a pouco. Até já. Ponto e contraponto aqui no SCC SBT e também no nosso portal, o scc10.com.br, hoje recebendo o presidente da Assembleia, deputado Mauro de Nadal. Marco temporal das terras indígenas. Existe hoje uma guerra não declarada entre o Poder Legislativo Federal e o Poder Judiciário sobre a questão do marco temporal. O senhor vem de Cunhaporã, um dos municípios que vai ser mais atingido, um dos mais atingidos por essa questão de ocupação, inclusive perdendo território. Como explicar para uma família da agricultura, uma família que cresceu no campo, que tira o sustento de lá, que aquele documento de propriedade que ele tem lá da década de 1950 ou até de antes, não vale, segundo o Supremo? Olha, Roberto, esse é um tema muito caro para Santa Catarina, mas primeiramente dizer de que não tenho nem uma tese contrária a índios. Eu tenho minhas diferenças com o trabalho que a FUNAI faz. E em todas as oportunidades, quando pude tecer alguma crítica construtiva dentro do cenário, eu as fiz. Tá? Por quê? Porque eu vejo que a FUNAI está devendo muito ao índio e ao Brasil. Aliás, ela perde o foco. No momento de cuidar do índio, ela cuida somente de aumento de terras. Enquanto que, se compararmos Santa Catarina com o que já está titulado para índios, nós vamos perceber que temos 1,1% do território nacional e os índios chegam perto da casa dos 13% do nosso território. Não é? Cunhaporã e Saudades. Lá nós nunca tivemos índio. E isso já foi comprovado. Mas os estudos antropológicos contratados pela FUNAI, aquele famoso copia e cola, que vem lá de uma região do Mato Grosso do Sul, mesmo texto aplicaram dentro desses estudos para dizer que lá no interior do nosso município existiam índios. Se nós analisarmos assim, o índio existiu em todo o nosso Brasil. Território. E era nômade, né? A maioria das nossas nações indígenas eram nômades. E muitos desses vieram do Paraguai para Santa Catarina, né? Como é o caso que a gente pode citar, que é um exemplo clássico, que é aqui o Morro dos Cavalos. Né? O que se estabeleceu hoje? Hoje a gente percebe que há uma espécie de conflito interpretativo do Congresso Nacional com o STF. Por que este conflito? Porque o STF, no meu modesto ponto de vista, ele acerta no momento que ele faz o julgamento do Raposa Serra do Sol. Foi feito lá atrás. Ali ele acerta. Por quê? Porque ele busca a interpretação literal daquilo que é o texto constitucional de 1988. E agora vem numa nova reformulação interpretativa deste texto. E aí você veja bem, tem que fazer um projeto de lei para justamente dizer aquilo que a Constituição já diz, né? Mas o Congresso teve que fazer. Por quê? E já se fala numa emenda constitucional, que teria um efeito muito maior. Com certeza. Mas essa interpretação dada por este projeto de lei que foi votado na semana passada no Senado, com uma ampla maioria de votos favoráveis, consolida aquilo que é a interpretação da Câmara dos Deputados e agora estamos só no aguardo para ver como é que vai ser o desdobro deste projeto
num impacto fático na vida desses processos que estão tramitando, não só em Santa Catarina, mas no Brasil afora. Mas se a gente andar um pouquinho mais e observar como foi o julgamento da tese no Supremo, eu ia dizer legisladores, mas os magistrados que estão em um ativismo legislativo fizeram uma armadilha, na minha opinião, que praticamente inviabiliza qualquer indenização nesse país. Perfeito. Pelos valores que vão ser dados. É a interpretação que eu tenho também. Então, eles criaram o anticorpos para o que eles decidiram quando derrubaram o marco temporal. E não será por uma questão ética ou étnica que vai se resolver, mas por uma questão financeira. O governo federal não tem recursos para fazer a indenização prévia, exatamente, no caso, né? A indenização prévia. Mas tem uma prévia outra... sobre terra nua. Isso. Né? Melhorias, as benfeitorias e a questão da boa-fé. Todos os agricultores familiares de Santa Catarina estão na condição de boa-fé. E aí, como é que Cunhaporã, a titulação dos agricultores tem escrituras de 1918. Imagina. Né? Então, mais são de 100 mais anos. que centenárias. Né? Quantas gerações lá produzindo naquele interior do município. É uma história, é algo assim muito difícil de você simplesmente passar o trator por cima de tudo isso. Né? Então, teria que ter um tratamento diferenciado para este momento. E no fato que eles fazem essa interpretação e colocam a indenização prévia, e também coloca outra possibilidade da permuta com outras áreas. Exatamente. Aí o governo, para permutar, também vai ter que comprar essas outras áreas. Então, você volta de novo a estaca zero. Né? Então, vamos ver como é que serão os desdobros de agora para frente. É uma história com muitos desdobramentos. Tomara que seja de boa notícia para a questão da agricultura familiar catarinense. É o que a gente espera. Pelo homem da terra. MDB. Eu não podia trazer o senhor aqui sem falar no MDB. Ainda existe partido, presidente? Essa senhora, existe e está muito forte o MDB, principalmente aqui em Santa Catarina. Essa não é uma brincadeira, é uma provocação, porque o MDB sempre foi uma colcha de retalhos, teve várias frentes, correntes. Antes mesmo do PT existir, o MDB já tinha essas questões de corrente, mas agora está se vendo absolutamente um quadro dividido entre aqueles que se tornaram bolsonaristas conservadores, é um partido quase dentro do MDB, e os outros que estão defendendo essa questão do partido ser de centro, um partido que seja uma opção para o eleitor. Qual o MDB que vai se apresentar nas urnas em 2024? Olha, hoje a gente precisa fazer um parênteses para o trabalho de excelência que está fazendo o nosso presidente nacional, Baleia Rossi, e também o Carlos Chiudini aqui em Santa Catarina. Que é vice-presidente nacional. Que é vice-presidente nacional. O Carlinhos tem rodado o nosso estado na construção de um partido cada vez mais forte. Mas a filosofia que está vindo de Brasília é uma filosofia muito positiva. Por quê? Porque resgata a história do MDB e coloca o MDB nesse ponto de equilíbrio. Nem muito para a esquerda, nem muito para a direita, mas aquele ponto de equilíbrio que permite governabilidade, que permite com que o país caminhe firme e os nossos estados também caminhem nesta mesma fortaleza. E aqui em Santa Catarina, dentro desta filosofia, a gente percebe de que as pessoas voltaram, o MDBista voltou a se identificar com esse modelo, que é o modelo histórico do nosso partido, né? Fizemos um belíssimo evento dias atrás, o Encontro Estadual do MDB Mulher. Foram em torno de 1.300 mulheres em Joinville, um evento maravilhoso. JMDB também fazendo esta grande concentração estadual, reunindo várias lideranças de todos os cantos do estado de Santa Catarina. E a gente percebe também que as pessoas estão procurando o partido para se filiar. Nós tivemos aí a sinalização muito positiva do deputado estadual Egídio, vindo para as fileiras, se aproximando do nosso MDB, se percebe alguns prefeitos também nesta mesma... Ele só vai consolidar lá em março do ano que vem, por no conta momento da janela. que abre a janela, né? Prefeitos também sinalizando e vindo para o MDB. Hoje o MDB voltou à casa das 100 prefeituras. Candidaturas viáveis sendo apresentadas já desde agora, com um projeto bacana para os nossos municípios. Então, eu vejo que o MDB caminha fortemente em Santa Catarina e deverá surpreender no resultado das eleições do ano que vem. Mas o senhor acredita positivamente numa
repetição desse número de em torno de 100 prefeituras? Eu acredito que a gente ultrapasse a casa das 100 prefeituras. Olha. Ultrapasse. Por quê? O MDB é base, o MDB é aquele trabalho de formiguinha nos nossos municípios, ou seja, aquela atuação permanente, e isso dá resultado. Ele não vem de um motivacional extremista, ele vem de uma história, né, de construção em Santa Catarina. Então, por isso que o MDB, por essa simpatia que ele apresenta à sociedade, nós estamos tendo facilidade para trazer boas lideranças que irão emprestar os nomes para a avaliação nas urnas do ano que vem. Deputado Mauro de Nadal, a gente podia conversar aqui 2 semanas de programa, mas infelizmente chegamos à nossa hora. Quero lhe agradecer pela presença, né? Não faltarão outras oportunidades. Muito obrigado por ter vindo hoje aqui. Obrigado a você, obrigado a toda a equipe pelo carinho que sempre tem dedicado ao nosso trabalho, nos oportunizando falar com Santa Catarina e com o catarinense. E nós voltamos na semana que vem com outro assunto aqui no Ponto Contra Ponto. Grande abraço, boa noite e até lá.